Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, que tudo é graça e que Deus possa estar à frente da nossa reunião. Que o nosso estudo possa gerar dentro do nosso coração a graça da conversão. E para isto, e com isto, a graça da conversão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bom, tivemos então aí uma semana de férias, né? Para todo mundo ter estudado aí todas as aulas, né? Como é que é? Nós tivemos férias? Das aulas. Ah, engraçadinho, né? Essa parte do deboche você pula, tá? Olha, não, aliás, a pessoa ainda está de férias, né? Eu tive umas férias diferentes. Mas vocês tiveram férias das nossas aulas. E foi um momento para vocês estudarem e colocarem a matéria em dia para a nossa prova, que será no término dos 12 artigos. Então, nós estávamos vendo no artigo 9º, né? O artigo 9º, então, é o creio na Santa Igreja. Nós estamos ainda dentro dele, porque o artigo 9º, creio na Santa Igreja, compreende a parte da comunhão dos santos. Creio na Santa Igreja e na comunhão dos santos. Né? Então, a comunhão dos santos está dentro do artigo 9º. Então, nós vamos acabar este artigo e começar o artigo 10º, que é a remissão dos pecados. Tá bom? Antes de eu começar a falar um pouco da comunhão dos santos, nós rezamos todas as vezes no credo. Creio na comunhão dos santos, né? Na Igreja Católica e tal, e na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Eu estou perguntando isso porque eu já vi várias pessoas falarem e estarem erradas, estarem equivocadas quando dizem creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão? Não sintam vergonha, né? Pelo amor de Deus. Quem quiser falar, que fale. Mas o que é crer na comunhão? O que é a comunhão dos santos? Alguém se habilita? Ou eu chamo pelo nome? Jana? Ninguém viu a mão agora, hein? E cadê? Eu não tô vendo as mãozinhas levantadas, Jane. Olha que é. Ai, vou chutar, hein? Vou ser igual meus alunos, vou chutar, não fica bravo. Ai, não seria a união espiritual das pessoas? Dos vivos, dos mortos? Não seria a união espiritual? Olha, a gente tem que lapidar essa resposta aí. Com certeza. Comunhão de santo, eu entendo que santo, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela é santa porque ela viveu de acordo com os princípios da fé, né? Então ela é uma santa, a santidade dela porque ela só fez a vontade do Pai. Então, quando eu falo comunhão dos santos, eu penso nos vivos, que devem ter alguns santos aí por aí, né, espalhados, a gente acredita, né? Então, a comunhão espiritual que existe entre essas pessoas, mesmo as que já morreram. Vamos lá dar a resposta. Eu penso assim, eu não sei, eu sempre imaginei isso, sinceramente também nunca tive a certeza. A comunhão dos santos é assim, pelo que eles viveram, assim, eles terem vivido por Jesus, sofrendo de repente o que ele sofreu e passando de repente muitas vezes pelo que ele passou, então comungando aquilo que Jesus viveu. O
as divindades, né, é assim, toda essa questão. É isso que eu entendo como a comunhão dos santos, eles terem comungado, vivido, não igual, mas talvez muito daquilo que Jesus viveu, né? Eu penso assim. Também está dentro. Já que tá todo mundo chutando, deixa eu chutar também, né? Eu acho que comunhão é o comum entre eles, né? É algo que tem em comum entre todos os santos, uma unidade entre os santos, uma coisa nesse sentido, assim, né? Comum entre eles. Eles são santos devido a uma simbologia, não. Uma força que eles atingiram, né? Eles atingiram um objetivo. Em comum, acho que é isso aí, não sei. Pensa. Tá dentro? Mais alguém? Eles todos estão no céu juntos? Vamos falar disso também. Olha, quem sou eu, claro, quem sou eu para falar, claro que no sentido mais exato da palavra, né? Mas quem sou eu para chamar a atenção de vocês? Mas na virtude de que vocês me elegeram como professor de vocês, como que vocês rezam o credo, professam a fé católica, sem saber o que vocês estão falando? Como que a gente fala na igreja, né? Creio na igreja católica, na comunhão dos santos, que Jesus desceu à mansão dos mortos. Como que vocês falam isso sem saber? Quantos anos vocês são católicos? Mas tá bom, vamos. A Vivian levantou a mão ali. Não, agora toda vez que eu rezo o creio, eu lembro de você. Eu fico lembrando de tudo que você fala, de todas as partes. E falando nisso agora, deu até vontade de chorar. É verdade, falar assim, gente, quanto tempo que eu sou católica. Eu acho que é por isso que tanta gente deixa de ser católico, porque nem sabe o que está rezando, muito menos viver. Se não sabe o que está rezando, muito menos viver, né? Verdade. Mas assim. Oi? Assim, eu não. Teologicamente correto falando, não sei como seria. Mas um dia eu perguntei pro padre Nivaldo, né? O que era exatamente a comunhão dos santos. Ele explicou lá teologicamente, mas eu não vou conseguir transmitir. Mas ele deu uma noção assim, que é a união espiritual de todos os cristãos, vivos e mortos, no céu e na terra e no purgatório. É isso mesmo. Resumidamente, igual o padre Nivaldo falou, é isso. Agora nós vamos destrinchar isso daí. Agora nós vamos entender mediante o catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de Trento, Santo Tomás, o amigo da Jana, e o que os santos padres nos disseram. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? A comunhão dos santos. Aqui a gente tem que ter uma noção que santo, agora, no primeiro momento, é diferente de canonizado. Aqui a comunhão dos santos não está falando estritamente dos que são canonizados, dos que já receberam a glória dos altares, como São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São Benedito, Santa Maria Madalena, Santa Luzia. Não está falando só deles, tá? Então, comunhão dos santos aqui não quer dizer só dos canonizados, certo? Santo aqui é todo aquele que faz parte do corpo místico de Jesus, que é a igreja, ou seja, todos nós. Então, aqui, comunhão dos santos, nós estamos nela. Só a nossa comunhão também. Certo? Então, o primeiro ponto, a gente lembrar que talvez a gente, porque quando fala, creio na comunhão dos santos, a gente acha
que é só os santos que foram canonizados. E não, nós também estamos nela. Porque tem umas partes aqui que é diretamente conosco. Senão a gente vai se isentar da nossa culpa de algumas coisas aqui. Não, crer na comunhão dos santos é trazer para dentro do nosso coração alguns pontos aí que nós temos que ter bem forte dentro de nós. Senão a gente está falando, creio na comunhão dos santos, está rezando uma coisa e não temos nem noção do que está falando. Tá bom? Então assim, no Catecismo da Igreja, vou ler bem rapidinho, nos parágrafos 947 e 948. Vai falar assim: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Olha só, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da igreja. O membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Isso quem nos diz, que está no Catecismo, é Santo Tomás. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Então, gravem bem a questão de que o bem é comunicado aos outros. Continuando, 948. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Isso é a comunhão dos santos. Agora a gente vai conversar sobre isso daí. O que você está falando, né? Comunhão dos santos é a comunhão das pessoas, das coisas santas e entre as pessoas santas. Lembrando que aqui comunhão dos santos também fala a nós, somos santos porque participamos do corpo místico de Cristo, que é a igreja, certo? Então, a comunhão das coisas santas e das pessoas santas, nós que nos comunicamos entre nós e nas coisas santas, nos sacramentos e tudo mais, isso é a comunhão dos santos. E ela, nós vamos falar em 5 pontos, que é a comunhão dos bens espirituais, que é o que está no Catecismo, que é a comunhão de fé, a comunhão dos sacramentos, a comunhão dos carismas, a comunhão material e a comunhão da caridade. Estes 5 pontos são a comunhão dos bens espirituais dentro da comunhão dos santos, que é a nossa comunhão entre nós, entre os santos do céu e nas coisas santas, nos sacramentos da igreja. Eu vou repetir, tá? Porque eu vou falar um por um. A comunhão na fé, a comunhão nos sacramentos, a comunhão nos carismas, a comunhão material e a comunhão na caridade. Então vamos lá. A comunhão dos bens espirituais, a comunhão da fé. A fé recebida pelos apóstolos, nós recebemos a nossa fé, foi recebida pelos dos apóstolos, deve ser compartilhada a todos. É o primeiro ponto. A fé que nós recebemos dos apóstolos, recebemos da igreja, deve ser compartilhada a todos. Olha, a comunhão dos santos. Comunhão entre as pessoas santas, entre nós, e das coisas santas. A fé é uma coisa santa. Então, a comunhão dela.
Agora eu pergunto para você, a tua fé está sendo compartilhada? Você está compartilhando a sua fé com os outros? Você está ensinando as pessoas? Você está pregando o evangelho do reino com a tua vida, com o teu exemplo, com as tuas atitudes, com a tua palavra, com o teu jeito de viver? Se não, então por que você está rezando que você crê na comunhão dos santos? É o primeiro ponto. É a comunhão da fé. Segundo ponto, eu vejo a cara de vocês assim, ó, gente, é muito engraçada, sabe? Porque Eu fico pensando, gente, como que é sério isso, né? Como que a fé da gente tem que ser levada realmente a sério, assim, vivida? Porque, olha, eu fico em choque com algumas coisas assim, não? Ai, porque é difícil, né? como a gente tem que conhecer, né? Agora eu entendo por que o Vinícius quis começar pelo credo. Outro dia eu estava conversando com a Jana sobre isso daí. Olha, vocês pediam que eu falasse da missa, né? Falei, olha, antes de falar da missa, vamos começar do começo, né? Do início, para a gente poder todo mundo caminhar no mesmo horizonte aí, né? Para a hora que chegar na missa, todo mundo já tudo certinho aí. Mas esse é o primeiro ponto. Comunhão da fé. O segundo ponto é a comunhão dos sacramentos. Comunhão dos santos é a comunhão dos sacramentos. Por quê? Porque nós só estamos na igreja porque nós recebemos o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, a comunhão dos santos é a comunhão dos sacramentos. Então, são todos os sacramentos, todos os 7. Mas nós só começamos a ser igreja mesmo, filhos de Deus, através do sacramento do batismo. É o segundo ponto, a comunhão dos sacramentos. E nós participamos juntos, seja no batismo, na Eucaristia, na confirmação. Participamos juntos. A comunhão dos sacramentos. O terceiro ponto, a comunhão dos carismas. Aqui tem uma turma aí que vai saber falar bem, né? Mas a comunhão dos carismas, que aí vai englobar os dons, que é os dons, né? Eu vou ler aqui porque eu não sou tão versado nessa parte dos dons, né? Mas tem os dons de línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom da ciência, da profecia, da sabedoria, o dom da cura, o dom da fé, o dom dos milagres, o dom do discernimento. É a comunhão dos carismas. Aí, esta comunhão dos carismas tem um movimento, que eu esqueço o nome desse movimento, eu não lembro muito bem, mas tem um movimento da igreja que acha que o Espírito Santo só age dentro desse movimento. É um movimento meio showzento. Não conheço. Ah, você não conhece, Ana? Carol, você não conhece, então? Mas assim, é que eu também não lembro. Não me recordo, não tô conseguindo me achar, assim. Eu também me perco um pouco. Tô meio perdida quando entra nesse assunto, assim, eu fico meio aérea. É um movimento assim, muito showzento, sabe, dentro da igreja. Que fala alto, que reza alto, que canta alto. Eu esqueci o nome, acho que é RC, uma sigla esquisita. Que acha que o Espírito Santo só age com eles. Mas aqui, os dons é dado à igreja. A igreja católica, apostólica, romana, né? Por quê? Porque esses dons é dado para a edificação da igreja, né? Então Deus suscita no coração os dons, né? Estes carismas para edificar a igreja, né? Não para fazer talvez um show, quer dizer, uma oração diferente, né? Mas é dado para a edificação da igreja, a comunhão dos carismas. Por isso, quando um fala em línguas,
há o dom da interpretação, o dom da profecia, para edificar a todos, né? Mas este é um da comunhão. Jane? Olha, eu sou, posso dizer que fã desse movimento aí, mas eu nunca entendi o que é esse falar em línguas. Não sei se é porque eu não consigo, então eu não entendo. Eu não consigo. Esse é um dom mesmo. Assim, eu já participei muito, eu gosto, pra verdade, assim, eu até gosto também. Mas as pessoas começam a falar em língua e eu fico, assim, totalmente por fora. Eu me sinto uma inclusão lá dentro, porque eu não entendo nada. E eu, assim, não me toca, porque eu não consigo absorver aquilo. Não me imagino. Aí as pessoas falam assim, é só começar, mas eu não sei nem por onde começar. Então eu fico quieta. É um dom, Jane. Isso é um Eu dom. posso falar Realmente eu não tenho esse dom, então. a renovação. Eu acho que eu me achei um pouco. Peraí. Nessa questão de línguas, assim, eu falo assim, eu vou falar rapidinho que eu vivi em relação a esse dom de línguas. Assim. Eu conheci a renovação carismática católica pela minha mãe, que minha mãe frequentou os primeiros grupos aqui de Rio, quando começou em Rio Preto e tal, e eu ia muito com ela. Então, assim, eu oro em línguas assim, mas realmente o Espírito Santo, sei lá se eu estou falando certo, me concedeu quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu repousei e a partir daí não sei, é o Espírito Santo que age, pelo menos em mim. Que eu consigo orar em línguas assim. E é assim, como diz a palavra, não sei se eu vou falar certo, mas é um último recurso, né? Não seria um recurso, mas assim, primeiro vem a palavra, né? Primeiro vem a oração, tudo, e aí o Espírito Santo, né, se manifesta através do dom de línguas da pessoa, mas às vezes eu entendo o que o Vinícius fala no sentido assim, que às vezes nem vem a oração, nem vem a comunhão com Deus, já vem o e já vai, sabe? Não é assim, né? Muitas vezes as pessoas têm isso, adotam como de forma preguiçosa, para não orar de verdade ali, para estar em comunhão de Deus com as suas próprias palavras ali, realmente, sabe? Estar ali na intimidade com Deus. Eu percebo que muitas vezes, infelizmente, no meio carismático, a pessoa já começa no tropé e nem entrou ali na intimidade com Deus direito. Mas eu falo assim, comigo, realmente, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo me concedeu esse dom. Assim. Amém, não foi nada forçado. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. O dom das línguas, como todos os outros dons, olha, tem o dom de cura, é um dom do Espírito Santo, é assim, ó, é aqueles que sentem no coração o dom, porque eu posso muito bem ir no encontro da renovação carismática e começar a imitar eles nas línguas. Entendeu? Agora, se isso é um dom do Espírito, porque o dom das línguas, para quem tem o dom das línguas, a pessoa começa, às vezes a pessoa começa a rezar na nossa língua, a língua vernácula, a língua nossa mesmo, a nossa materna, o português, e nem percebe que começa a rezar em línguas, no dom das línguas. Por isso que é um dom do Espírito Santo, não igual a Carol falou, não é forçado. Não é nada forçado. É algo leve. Mas, Jane, isso é muito tranquilo. Você, igual você falou, que você gosta, vai, e não acontece, fique tranquila. Uma hora acontece. Entendeu? Se você quer o dom das línguas, a gente pode pedir a graça para Deus e Deus dá os carismas para a gente. Quando a gente pede, a gente pode pedir. Eu quero, Senhor, eu quero, pede a graça de rezar, Deus concede a graça para nós. Mas muito tranquilo, né? Como a Carol falou, é verdade. Não é o mais importante, né?
Mas o importante é a tua comunhão com Deus naquele momento, né? A tua oração com Deus. E se porventura acontece de Deus suscitar no teu coração o dom das línguas, amém. E se não, amém também. Sandra? Eu queria entender assim, eu não consegui entender o propósito do momento ali. Porque assim, eu assisto live de uma amiga e tem um determinado momento ela começa, assim, exatamente mais ou menos no meio do cenáculo que ela faz. Ela começa lá, eu não sei, eu acho assim, parece que para mim, tudo que em Deus tem um propósito. E qual é o propósito no meio de uma oração que todo mundo está entendendo, a pessoa começar a rezar de uma forma que a maioria não entende o que ela está dizendo? Porque assim, não entende. Entende? O que um fala, o outro entende? Queria entender. É o que nós chamamos de língua dos anjos, né? O dom das línguas. Então, este dom das línguas é o dom que o Espírito Santo suscita quando cessam as nossas palavras, quando acabam as nossas palavras e a gente quer louvar a Deus e já não tem mais palavras para louvá-lo na nossa forma, no português. Então, Deus concede ao nosso coração a língua dos anjos, que os anjos louvam a Deus através da sua linguagem, e Deus concede a nós esta língua. E quando acontece, normalmente, quando acontece da graça do dom das línguas, ele é acompanhado pelo dom da interpretação das línguas. Não que a gente vá interpretar do início ao fim aquilo que a pessoa disse, mas Deus coloca no coração de alguém, não daquela pessoa que está rezando em línguas, mas de outra pessoa que também está em profunda oração. Deus concede a ela o dom de interpretar aquela linguagem. Uma palavra, uma frase, algo que ficou muito forte. Por isso é uma moção do Espírito Santo. Por isso, como a Carol falou, que é muito importante, não é uma brincadeira, não é nada forçado. Por isso nós temos que pedir a graça do Espírito Santo para que isso ocorra. Porque normalmente o dom das línguas, ele é acompanhado pelo dom da interpretação das línguas. Mas para isso tem que estar em profunda intimidade com Deus, profunda união com Deus, para que isso ocorra. Sandra, Agora sim, deu para entender. Eu não sei se você já ouviu, mas assim, na Canção Nova tem um programa às 11 horas da manhã que chama Amor Vencerá. Não sei se você já viu, todos os dias, né? E é da renovação, é oração em línguas e tudo mais. Aí você começa a entender que de lá eles estão rezando e eles proclamam cura da pessoa que está rezando em casa. Ó, tem uma pessoa assim, assado, papá. É dom de ciências, mas assim, é junto com o dom de línguas que vai se aperfeiçoando. Então assim, é dom. É difícil explicar o que é fé. Entre aspas é assim, você consegue chegar no ponto. Outro ponto é dom mesmo, é experimentado. Eu vou ter que ir para conhecer, então. Vai que você não vai se arrepender. Não é a minha praia isso daí, mas... vamos andar. Mais pra frente, né? Depois de a gente ter... É que eu tô traçando um curso para nós, né? Uma diretriz pra gente poder... Sim, claro que é no meu ponto de vista, da melhor forma pra gente poder alçar voos maiores. Então eu falei, não é a minha praia a questão dos dons carismáticos e tudo mais. Mas, assim, eu tive essa matéria e tudo mais, essas aulas, né? A gente pode preparar mais pra frente um curso sobre isso daí, mas eu teria que estudar muito mais, porque não é tanto a minha praia essa parte, né? Vi, vou dar uma outra sugestão, posso? Pode, claro. Vamos marcar uma caravana, vamos lá pra Canção Nova, a gente vive na prática. E aí, vamos lá. Eu tenho uma ideia melhor ainda.
No outro sábado, dia 31, nós vamos inaugurar a terceira missão dos Jovens Sarados aqui em Rio Preto. Vai ser lá na paróquia São Francisco de Assis. Então lá é uma paróquia grande, cabe bastante gente no distanciamento, vai vir muita gente de fora e vai ter um Kairos de inauguração. E lá nós vamos vivenciar tudo isso que a gente está conversando. Né? A Carol e o Lucas que estão aí, quase todos os dias de formações que a gente tem, a Carol e o Lucas, eles são intercessores da missão, eles conduzem momentos de orações iniciais, com música. Assim, E como que faz para fazer isso então? Eu entendo que o pessoal primeiro, eu sei que é muito bom nós vivenciarmos isso, mas como a Sandra, ela tem muitas questões, ela tem dúvidas quanto a isso. Então a nossa fé é racional também, né? É razão. Então a gente precisa de explicações, né? É lógico que existe o sobrenatural de Deus, mas também a gente precisa saber o fundamento, de onde vem o porquê, como o Vinícius está explicando. Por quê? Porque senão corre o risco de ficar muito no campo sentimental, da emoção, só ali do momento, sabe? Aquela sensação. E não, né? A gente tem que unir aí a nossa razão, né? Também. Eu vejo no sentido assim, que as pessoas elas têm a necessidade de saber o porquê, né? De tudo, das coisas. Porque senão fica muito no campo do sentimento as coisas, né? Por isso é bom a gente aprender para fazer bem, né? E o Gui, Carol, então no dia 31 aí, no final, vocês me dão uma palavrinha aí que eu quero mostrar para a turma o que é isso mesmo que eles estão fazendo. Se é show ou se é emoção do Espírito Santo. Não, mas assim, existe, né? Toda a emoção do Espírito Santo, sim, existe, mas que nem a Sandra foi e não entendeu nada, então quer dizer, né? Então, assim, é necessário explicar, né? Não, eu nunca fui presencialmente, eu nunca fui. Eu participo, ela faz lives todos os dias, de segunda a sábado. A minha amiga, o cenáculo da Beata Helena Guerra. Você mesmo? Toda segunda da noite, pelo Facebook. E eu participo, é maravilhoso. Só que tem um momento que ela ora em línguas, e eu fico assim, eu queria entender. Foi providencial. Não adianta a gente ir lá, viver, né? E não entender, sair de lá com mais pontos de interrogação do que. Mas é muito bom. Por isso que muitas vezes é necessário ficar para entender, para compreender. Por isso que muitas vezes também os fiéis vão na igreja, buscam a graça, vão embora, sabe? Não entendem. A questão é muito mais profunda, por isso que eu digo assim, não é o mais importante, né? Então, tem que ter mais, tem que ter mais consistência na nossa fé, né? Então, não ficar nesse campo, assim. É necessário aprofundar, como o Vinícius diz, é necessário entender, para realmente a gente saber, né, o porquê, o para quê, né? Senão a gente fica muito raso, a gente fica no raso, né? O mais importante é a nossa intimidade com Deus. Esse é o mais importante. Se Deus vai suscitar em nós os carismas, já é uma outra situação. É isso mesmo. Ô, Guilherme e Ana Carolina, a gente precisa levar o Vinícius, né, nesse dia 31 aí, e para que ele possa receber o batismo no Espírito Santo, mas aquele batismo fantástico, sabe? A hora que sair dali, ele vai sair vendo anjinhos voando para todo lado. Vai sair rezando em línguas ali. Isso, a gente vai ter que pegar ele, né? Eu creio. A gente vai ter que ajudar ele a levantar, porque ele vai repousar, né? Já pensou o Vinícius aleluiado? Gente! Vai ser um meteoro na Terra! Porque a Jéssica tem os 2 pezinhos, ó. A Jéssica tem os 2 pezinhos. Então, é o Vinícius que fica podando ela, tadinha. Ele precisa colocar fogo no Vinícius. Já falei que eles têm que ajudar nós a abrir uma missão de Jovens Sarados ali, ou Mirassol, ou Neves. Em Neves, cara, em Neves acabou o grupo de oração, aqui tá zerado. Aqui tá prontinho para começar.
Olha aí, a Vivian aí agora, Vinícius, coordenador de grupo de oração em Neves Paulista. É muito bom. Manda uma música pra canção nova, gente. Eu já disse pra vocês que a minha fé ela é muito racional, a minha fé. Muito uma fé mais da razão, mas isso é uma vertente, né, da nossa fé. O importante é estarmos unidos a Cristo, unidos a Deus, não é? Continuando então, já vi que quando eu toco nesse assunto desse movimentozinho, quer dizer, desse movimento santo da renovação carismática, gera uma comoção no grupo aí, que tem, acho que tem alguns adeptos dessa seita, quer dizer, desse movimento. Mas vamos lá, vamos continuar, né? A outra comunhão é a comunhão material, que é o colocar em comum. Tô pedindo cor interior. É o colocar em comum, né? A comunhão dos bens materiais mesmo, a nossa partilha. Então, se a comunhão dos santos é a comunhão das pessoas santas e das coisas santas, é colocar em comum tudo aquilo que nós temos, a nossa partilha dos nossos bens, àqueles que não têm nada, àqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir. Lembra as palavras de Jesus? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. Então a comunhão, o catecismo, ele vai mais além. Quando o catecismo coloca a comunhão material, ele coloca que tudo aquilo que nós temos, o que nós temos aqui, tudo que nós temos, é de Deus. A gente só administra. Então, por que você não dar alguma coisa para quem passa fome, se o que você tem dentro da sua casa não é teu, é de Deus? Você apenas está administrando os bens. Então, é muito sério a comunhão material. Então, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, né? Partilhar bens materiais. Este é um dos pontos da comunhão, né? O outro, né? O quinto e último ponto da comunhão é a comunhão na caridade, que é o amor ao próximo. Não só na comunhão material, né? Que foi o tópico anterior, mas a comunhão na caridade é estender a mão num sentido de ouvir, de partilhar, de sentar, de amar o outro, porque o outro é Jesus. Então são estes 5 bens espirituais, né? São as 5 partilhas espirituais da comunhão. A comunhão da fé, a comunhão dos sacramentos, a comunhão nos carismas, a comunhão material e a comunhão na caridade. Tudo bem? Então é a comunhão das pessoas santas e nas coisas santas. Certo? A outra parte da comunhão dos santos é a comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Lembra que na aula anterior nós falávamos então da igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante é esta nossa igreja aqui na terra. Militante porque ela guerreia, porque ela luta a todo momento contra as forças do mundo, da carne e do inimigo. A igreja padecente, que está intimamente ligada à igreja militante, que é a igreja do purgatório, das almas que estão no purgatório. E a igreja triunfante, que é a igreja no céu, onde já estão os santos, né? Que já passaram desta vida para a eternidade. Então, esta comunhão entre a igreja do céu e da terra se dá através de 3 pontos. O primeiro ponto é a intercessão dos santos.
Então é a comunhão, né, entre a igreja do céu e da terra. O primeiro ponto é a intercessão dos santos. Que os santos, eles rezam por nós. Eles intercedem por nós. Por isso, nós temos os nossos santos de devoção. E estes santos rezam por nós. Antes de nós os escolhermos, eles nos escolheram. O outro ponto é a comunhão com os santos. Que quer dizer, lembrar da vida dos santos e imitá-los nas suas virtudes, para um dia nós estarmos com eles na igreja triunfante, na igreja do céu. É a comunhão com os santos. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é a comunhão com os falecidos, que é rezar pelas almas do purgatório. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, que é muito interessante e que eu vejo que está se perdendo muito na igreja, que é rezar pelas almas do purgatório. De repente, a gente parou de rezar pelas almas do purgatório. E deixa eu lembrar para vocês algo muito importante. Normalmente, quando uma pessoa no nosso meio ela vem a falecer, de uma forma assim, para consolar o ente querido que ficou, a gente já diz que a pessoa está num lugar melhor, a pessoa está no céu e tudo mais. Cuidado, porque isso daí, claro que a gente está querendo levantar a estima do ente que perdeu, de alguém que perdeu um ente muito querido. Mas é falta de caridade. Por quê? Porque nós temos que estimular a pessoa e todos os outros a rezar por aquela alma que morreu. Porque se ela foi para o purgatório, com as nossas orações, nós podemos tirar a pessoa do purgatório. Entendeu? Porque só o purgatório, por mais que existe uma única saída que é o céu, ainda não é o céu. Ainda no purgatório, como eu falei para vocês na aula do purgatório, existe ainda um sofrimento no purgatório. Qual? De não ver Deus, face a face. É um fogo de expiação de pecado. Então, assim, é falta de caridade nós dizermos para todo mundo, morrer lá, já está no céu. Não, reze por aquela alma que morreu. Porque os pecados que talvez ela possa ter cometido em vida, com as nossas orações, nós tiramos aquela alma do purgatório. E ela vai direto para o céu. Então, rezemos, não esqueçamos, pelo menos uma vez por dia, sabe? Reze uma Ave Maria, pelo menos, pelas almas do purgatório. Ou quando a gente vai rezar o nosso terço, coloca nas intenções do nosso terço as almas do purgatório. Nós paramos de fazer isso daí. E é muito perigoso, né? Porque a igreja começa a perder as suas práticas antiquíssimas. E são práticas que tiram as almas do purgatório e levam elas para o céu. Eu falo isso porque se a gente não propaga isso daí, se nós estivermos no purgatório, as pessoas que ficarão não saberão disso e não rezarão para que nós alcancemos também a graça dos céus. Então, vamos propagar isso, rezar pelas almas do purgatório. Tudo bem? Então, isso tudo que eu disse é a comunhão dos santos. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que todas as vezes que vocês rezarem o credo, seja na Santa Missa, vocês lembrem, a hora que falar creio na comunhão dos santos, é isso daí. Tudo isso daqui que a gente comentou agora. Tá bom? Então, não é uma coisa simples, né? A comunhão dos santos. É rever as nossas práticas, né? A comunhão de fé, sacramento, de carisma, comunhão material, a comunhão de caridade. E lembrar da intercessão dos santos, de imitar as virtudes dos santos e rezar pelas almas do purgatório. Isso é a comunhão dos santos. Tá bom? Uma frase tão simples, né? Creio na comunhão dos santos. É tudo isso daí. Então,
aprendendo sempre para a gente poder rezar cada vez melhor, né? A gente aprender e estar mais ligado às coisas do céu. Ok? Então, começamos agora o artigo 10º. É o menor artigo. É o artigo 10º, que é a remissão dos pecados. Ele é o menor. É o menor artigo dos 12 artigos do credo, o 10º é o menor. Então, o artigo 10º é a remissão dos pecados. Então, começamos o artigo 10º. Jesus, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo do 46 e 47. Vai falar assim, ó. Aqui, ó. Que Jesus, né? E acrescentou: assim está escrito, o Messias tinha de padecer e ressuscitar da morte, e em seu nome se pregaria penitência e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, pregaria penitência e perdão dos pecados. Aqui, quando eu estava preparando a nossa aula, eu vi uma pregação do Padre Paulo Ricardo, muito bacana, que ele fala sobre o perdão em si. Ele diz assim, ó, que no mundo material, esse nosso mundo da matéria física, não existe perdão. Por quê? Se eu quebro um copo de vidro, não adianta eu pedir perdão para a natureza. O copo não vai se refazer. O copo vai ficar quebrado. Não há perdão no mundo material. Se eu sofro um acidente, não há perdão no mundo material. Eu vou ter sequelas do meu acidente. Tudo o que acontece neste mundo material, existe sequelas. Se eu me machuco, se eu me corto, ficará cicatrizes. Não há perdão no mundo material. Por quê? Porque o perdão, ele é algo espiritual. O perdão pertence ao mundo espiritual. Porque o perdão vem de Deus. Para nós é impossível. Se nós não crermos no perdão, que ele vem de Deus. O perdão, então, ele é uma realidade espiritual. Então, na igreja, existe o poder de perdoar os pecados. Aí a gente vai entender, a gente vai agora começar o artigo mesmo. Na igreja existe o poder de perdoar os pecados. Como? No batismo, é um dos momentos que existe o perdão dos nossos pecados. Quando a pessoa é batizada, é apagado dentro dela a culpa do pecado original e outros pecados que ela tiver. Então, no batismo é perdoado os pecados, certo? Só que a gente é batizado uma vez só, né? E quem dera se a gente pecasse uma vez só, né? E a gente continua pecando depois do batismo. Mesmo sendo revestidos da veste branca, revestidos da pureza, dos bons costumes, da tradição, da doutrina da igreja, do chamado de Cristo à vida espiritual, mesmo depois de sermos chamados filhos de Deus, continuamos a pecar. E o que fazer então? Existe então o sacramento da penitência, que é o sacramento da confissão. Um adendo. Eu não vou explicar aqui o que é o sacramento da confissão. Eu vou deixar isso para as nossas aulas de teologia sacramental. Aqui eu vou explicar estritamente o que é do artigo, tá bom?
Claro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer alguma colocaçãozinha. Mas explicar o sacramento da penitência eu vou deixar para as nossas aulas de sacramento, tá bom? Aqui eu só vou explicar mesmo o que propõe o artigo a crer na remissão dos pecados. Então, se porventura pecarmos após o batismo, existe o sacramento da confissão, da penitência, certo? E onde está isto na Bíblia? São várias as passagens, mas aí eu marquei Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, que é a que a gente mais conhece, né? Que Jesus fala para Pedro: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então a questão do perdão, se é perdoado aqui, é perdoado lá. Tá bom? E a outra passagem está em João, capítulo 20, versículo 22. Que Jesus também fala: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Certo? Então, esta é o embasamento bíblico deste artigo, creio na remissão dos pecados, né? Então, assim, ó, o perdão de Deus, ele é ilimitado. Não há limites, não tem limites o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, colocar limites à misericórdia de Deus, porque não há. Não existe limites à misericórdia de Deus. Ele é ilimitado. Ele é ilimitado quanto a duas coisas. Ele é ilimitado quanto ao pecado e ilimitado quanto ao tempo. Ele é ilimitado quanto ao pecado. Quer dizer que não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe. Mas, Vinícius, não é falado que tem um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo? Assim, ó, eu vou entrar um pouquinho aqui, só se às vezes surge essa dúvida em nós, né? Porque como eu falei que não há limites, às vezes depois vocês podem pensar, né? Ah, Vinícius, mas na hora eu não lembrei, mas não existe pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Um adendo, então. Este pecado contra o Espírito Santo, o que é o pecado? Claro que ele é muito grande. Eu vou explicar bem rápido, quando a gente entrar em teologia sacramental, eu vou entrar melhor nele. Mas o pecado contra o Espírito Santo é justamente não crer na misericórdia de Deus. É justamente não crer neste artigo. É não crer no artigo 10º do Credo Apostólico. Não crer que Deus possa mudar a sua vida. Então, em um ato de desespero, pode ser que leve a eu tirar a minha vida. Então, é não crer na misericórdia de Deus, que Ele pode mudar a minha vida. Certo? Este é o pecado contra o Espírito Santo. É não crer na misericórdia. Nós vamos entrar bem, falar bem isso em teologia sacramental. Mas esse eu só falei que caso surja alguma dúvida. Porque eu estou falando, e eu volto a afirmar, que não há limites. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe. Certo? Quanto ao pecado. E quanto ao tempo, quer dizer que não há um tempo específico para o perdão. É um tempo específico para ir pedir perdão. Não, não há. No momento que nós percebemos o nosso erro, nós podemos ir pedir perdão a Deus. Nós podemos ir pedir perdão através do sacramento da penitência. Seja o momento que for. Marque com o padre e vá se confessar. Então não há um tempo específico. Então o pecado é ilimitado, o perdão é ilimitado quanto ao pecado e quanto ao tempo. Tudo bem? Mas lembrem-se que não há limites, né, ao perdão quanto a pecado e quanto ao tempo, desde que exista
um arrependimento sincero, verdadeiro, né? Não adianta eu sei que isso é pecado. Tem dar exemplos, né? Claro. Tenho uma vida sexual desenfreada, sou católico, sei que isso é pecado, então eu vou lá, confesso com o padre porque eu sei que isso é pecado, aí dou as costas pro padre e volto para minha vida. Aí não há perdão. Entendeu? Porque tem que existir um arrependimento sincero. Mesmo que eu volte a pecar, mesmo que eu caia de novo no mesmo erro, mas se naquele momento você sentir um arrependimento sincero, houve o perdão. O que não pode é assim, eu cometer o mesmo erro, falar assim, a mentalidade, né? Eu vou pedir perdão, mas depois eu vou continuar. Depois eu peço perdão e eu vou continuar. E assim eu toco minha vida. Não. Aí não há perdão. Então essa mentalidade, porque não há arrependimento. Tem que existir um arrependimento sincero. Tudo bem? Então, este poder, né, de perdoar pecados, que é um benefício a nós, este poder, este benefício de perdoar pecados na igreja, ele é sublime, ele é grandioso, por 3 motivos. Este poder de perdoar pecado, este benefício que é concedido a nós, né, pela igreja, né, de perdoar os nossos pecados na igreja, ele é sublime, ele é grandioso por 3 motivos. Primeiro, porque ele vem da onipotência de Deus, do grande poder de Deus. Olha que bonito que Santo Agostinho falava. Santo Agostinho falava que nós devemos considerar como obra mais poderosa, como obra de maior grandiosidade, fazer de um pecador, de um ímpio, alguém justo, do que criar do nada o céu e a terra. Então, é mais poderoso da parte de Deus perdoar os pecados do que ter criado o céu e a terra. Isso é Santo Agostinho. Mostra mais o poder de Deus perdoar os nossos pecados do que ter criado o céu e a terra. Então, o primeiro ponto é que vem da onipotência de Deus. Só Deus perdoa os pecados. Só Deus. Não existe. Só Deus perdoa os pecados. Mas aí, este poder de perdoar os pecados, ele é conferido a Cristo, enquanto homem. Porque enquanto Deus, ele já o tinha. O poder de perdoar os pecados, antes que a gente comece a fazer uma confusãozinha aqui, que a gente vai ter que lembrar de algumas aulas anteriores aí. O poder de perdoar os pecados é somente de Deus. Conferido a nosso Senhor, a Cristo, enquanto homem, na sua natureza humana, porque na sua natureza divina ele já tinha. Lembra no Evangelho do Paralítico, quando levam ele na maca, e aí Jesus fala, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele não fala do Filho de Deus, ele fala para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Eu te digo, levanta dessa maca, vai e anda. Então, lembram que existem, essa é a parte que vocês mais gostam, lembram que existem 3 tipos de união em Deus?
Lembram disso? 3 tipos de união em Deus. A união natural, que Deus sustenta as coisas no ser. Tudo existe, eu, você, o copo, a mesa, o ar, o vidro, o fogo, a terra, tudo existe porque Deus pensa nelas. União natural. A união sobrenatural, a união das vontades. Até na aula da Maria Elisa, que ela mandou para mim, ela estava falando disso daí, né? Da união das uniões. A união sobrenatural, a união das vontades. A vontade divina com a nossa. E qual que era o terceiro tipo de união em Deus? A união hipostática. Que esta é só de Jesus. Que é a união hipostática, a união de 2 naturezas, né? A natureza humana com a natureza divina. Não se fundem, porque existe uma única pessoa com 2 naturezas. E a natureza humana de Jesus recebe de Deus o poder de perdoar os pecados. Porque a sua natureza divina já o tinha. Em Cristo há 2 vontades. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Talvez por isso que eu volto a algumas. Se a gente caso fica um pouco perdido, né? Fabinho tem as nossas aulas gravadas aí, mas a gente volta, não tem problema. Porque essa parte de Jesus, quando a gente estava trabalhando, creio em um só Senhor, eu acredito, Vini, talvez não para vocês, mas Vinícius falando, eu acredito que tenha sido a parte mais difícil de compreender. União em Deus, união na natureza, todas aquelas coisas, filosofia e tal. Mas aqui eu voltei para a gente entender que Deus confere o poder a Cristo enquanto homem. Porque enquanto Deus, ele já o tinha de perdoar pecados. Certo? E como Cristo se fez homem, para dar aos homens, né, o perdão dos pecados, conferiu também este poder de perdoar os pecados aos homens, enquanto bispos e presbíteros, através do sacramento da ordem. Certo? Mas eu não vou confessar com o padre, porque o padre é um pecador igual a gente. Olha, essa lógica é a mesma lógica de dizer que eu não vou me consultar com o médico porque ele adoece da mesma forma que eu. É a mesma lógica falar isso. Então, o médico estudou para isso, a gente vai até ele também adoece, igual nós. E o padre também peca, só que o padre recebe de Deus. Agora, se a gente não crer nisso, então a gente não crê em Deus. Porque a gente não crê que Deus confere a alguém um sacramento. Alguém que é afastado, segregado, separado do meio do povo, para ser um instrumento. Nós vamos falar bem disso quando a gente entrar em teologia sacramental, no sacramento da ordem. Para vocês verem que bonito que é o sacramento da ordem. É muito bonito. Todos os sacramentos, né? Claro. Certo? Esse é o primeiro ponto. Só Deus perdoa, confere a Cristo enquanto homem, porque enquanto Deus ele já tinha esse poder, e Cristo confere aos bispos e presbíteros o poder de perdoar. E ele perdoa. Certo? Segundo ponto. O segundo ponto, né? Que por que este benefício de perdoar pecados na igreja é sublime? Por quê? O segundo ponto é porque ele é eficaz
pelo sangue de Cristo. Segundo ponto, ele é sublime porque ele é eficaz pelo sangue de Cristo. Quis Deus que os nossos pecados fossem perdoados pelo derramamento do sangue do seu Filho unigênito na cruz. Aqui vamos voltar uma outra aula, as partes que vocês mais gostam, né? Que eu tenho certeza que vocês aprenderam mais. Poderia outro homem morrer na cruz para pagar os nossos pecados e não Jesus Cristo? Se outro homem morresse na cruz e dissesse, né, eu morro na cruz por todos os homens, este homem apagaria os nossos pecados? Teria sanado esta justiça? Lembra que a gente falou em justiça em Deus? Teria sanado? Sim ou não? Não é isso mesmo. Graças a Deus vocês estão atentos às aulas. Não. Por quê? Porque lembram que Jesus na cruz, ele dá a Deus um amor digno de Deus. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. E é impossível para nós pagar essa ofensa. Para nós é impossível. Então Deus, vendo que é impossível nós pagarmos esta ofensa, ele desce na nossa natureza, se faz homem para pagar esta ofensa. Então na cruz, Jesus, em um ato de justiça, dá a Deus, com o seu corpo humano, com o seu coração humano, com sua alma humana, um amor digno de Deus. Este amor digno, porque esta pessoa tem a dignidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com seu coração humano, com sua alma humana, seu corpo humano, mas ele tem a dignidade de ser Deus. E aí ele apaga os nossos pecados. Ele perdoa as nossas dívidas. E com isso, o terceiro ponto. O terceiro ponto é que esse poder de perdoar na igreja ele é sublime. O terceiro ponto, porque ele reabre-nos o céu. Agora eu vou ler certinho como está no Catecismo de Trento, para que vocês não percam nenhuma palavra, porque essa sentença ela é forte. Mas que vocês não percam nenhuma palavra do que eu disser. Por isso eu vou ler. Olha o que o Catecismo fala. Quem ofende a Deus por algum pecado mortal, perde no mesmo instante todos os méritos que havia alcançado pela morte de Cristo na cruz. Vou ler de novo, porque talvez o choque não deixou vocês apreenderem isso daí. Quem ofende a Deus por algum pecado mortal, perde no mesmo instante todos os méritos que havia alcançado pela morte de Cristo na cruz. Que forte, né? No mesmo instante, quando a gente comete um pecado mortal, tudo aquilo que Cristo alcançou para nós na cruz, a gente perde. O que a gente perde? Duas graças. Lembra quais as duas graças que Cristo confere a nós com a sua morte e ressurreição? A graça sanante e a graça elevante. A graça sanante é a graça que perdoa os nossos pecados, a nossa dívida, nos livra da condenação do inferno. E a graça elevante é que nos eleva aos céus. Abre-nos a porta do céu.
Então, quando a gente comete algum pecado mortal, a gente perde estas duas graças. A gente volta a merecer o inferno, e se a gente morrer, a gente vai para o inferno, e a gente automaticamente não vai para o céu. Mas, pela misericórdia de Deus, quando a gente comete algum pecado, né? Deus confere à sua igreja o sacramento da penitência. E assim é perdoado os nossos pecados, quando a gente procura o sacramento da penitência. Eu friso bem, assim, eu não sei se vocês... a Jéssica costuma falar isso para mim. Não sei se vocês acham que eu friso muito nas partes assim, que nos assustam, mas eu gosto muito dessas partes para a gente tomar vergonha na nossa cara e buscar as coisas certas, buscar as coisas do alto. Porque senão a gente vive uma fé assim, muito mesquinha, sabe? Uma fé de muito oba-oba, não, Deus perdoa tudo, Deus é misericórdia, igual eu falei, que não há limites. É verdade, não há limites da misericórdia de Deus, mas eu tenho que querer a misericórdia de Deus. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, entendeu? E quando a gente comete um pecado mortal, a gente perde estas duas graças, a graça sanante e a graça elevante. Só que olha a misericórdia de Deus. Ele morreu de uma vez por todas por nós na cruz. Mas sabendo da nossa condição de pecadores, sabendo que a gente voltaria a pecar, Ele confere à sua igreja, no alto da cruz, os sacramentos. E um destes sacramentos é o sacramento de perdoar os nossos pecados. Por que a gente não vai, por que a gente não procura mais o sacramento da confissão? Não está no segundo mandamento da igreja? Confessar pelo menos uma vez por ano. Tem gente que nem isso. Então, olha, irmãos, do fundo do meu coração, atenção, cuidado com isso, cuidado. Eu sinto lhes dizer, mas agora vocês não são mais ignorantes. Vocês sabem que num pecado mortal nós perdemos a graça sanante e elevante. A gente perde todos os méritos que Cristo nos deu na cruz. E a gente volta a ter estes méritos na confissão, quando a gente confessa os nossos pecados. Se nós, outro dia eu fiquei pensando nisso, né? Assim, claro, não, pelo amor de Deus, não me entendam errado, né? Mas se nós hoje somos tão gratos, né? Somos tão gratos à ciência, à medicina, que foi inspirada por Deus. Mas se nós somos tão gratos à medicina, à ciência, que cura o nosso corpo físico, mais ainda deveríamos ser gratos a Deus e à igreja, que cura as feridas espirituais, que cura a nossa vida espiritual. Sabe o que outro dia eu fiquei pensando, né? Assim, não me levem a mal, né? Mas assim, claro, quando acontece isso, tem que fazer mesmo. Quem gosta, nossa, ótimo, isso tem que acontecer mesmo, né? Eu fiquei pensando outro dia na questão das vacinas, né? Eu, graças a Deus, eu já me vacilei, né? Não tenho idade ainda, porque eu sou novo, mas eu tenho um problema de coração. Então eu já me vacilei, graças a Deus. E que todos se vacinam, né? Mas eu fico pensando, as pessoas se vacinam, elas vão lá e batem a foto da carteirinha. Ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas assim, pensou se a gente também começássemos a bater foto quando a gente fosse receber o sacramento da confissão? Porque assim, mais do que salvar o nosso corpo,
no sacramento da confissão, a gente salva a nossa alma. Entendeu? A gente vai lá, olha, confessei. Então vai lá e bate uma foto do padre Estola Roxo. Entendeu? Se a gente tivesse, eu falo brincando, mas se a gente tivesse a mentalidade, né, de que a confissão, ela nos tira das garras do inimigo, ela nos tira do inferno, porque ela restaura em nós todos os méritos que nós perdemos com o nosso pecado, nós daríamos muito mais valor a este sacramento. E às vezes a gente parou, com o tempo, a gente tem parado de dar valor a este sacramento. E eu fico muito triste com isso. De que, outro dia eu estava conversando com alguns padres, né, que eu conheço, e eles têm falado que menos pessoas têm procurado o sacramento da confissão. Cada dia que passa, de ano em ano, menos pessoas têm procurado o sacramento da confissão. E é muito triste, né? Muito triste. Porque se não procuram o sacramento da confissão, como alcançar o céu? Né? Então, assim, ó, Deus perdoa, sabe? E Deus usa de vários modos para nos perdoar, sabe? De várias formas. Várias. Só que, porque como Deus é um Deus da misericórdia, aqueles que não sabem que o sacramento da penitência é o sacramento que nos devolve os méritos que Cristo conseguiu para nós na cruz, aqueles que não sabem disso, por ignorância, que não conhecem a igreja, os sacramentos, Deus utiliza de outras formas para os salvar. Agora vocês, nós não, gente. Nós conhecemos. Amém. Nós conhecemos a doutrina da igreja, ou pelo menos estamos conhecendo agora. Por que nós não procuramos o sacramento da confissão? Jane? Isso. Nós temos responsabilidade pelos pecados dos outros. Temos. Nós temos por quê? Primeiro porque a gente não anuncia que Jesus é o Senhor e que aquilo é uma prática pecaminosa. Então, tá aí o nosso maior pecado, é o pecado de omissão. Quando nós paramos de anunciar Jesus Salvador, Jesus que é amor, Jesus que salva, Jesus que perdoa os pecados, nós deixamos uma pessoa cometer talvez pecados que vão levar ela para o inferno. Porque talvez aquela pessoa saiba que aquilo é pecado. Às vezes não como nós estamos sabendo agora as consequências do nosso pecado, mas ela sabe que aquilo é pecado. Só por ela saber que aquilo é pecado e não confessar, aquilo vai levá-la para o inferno. Então nós temos também culpa nisso daí, porque a gente tem o dever de anunciar. Existe algo, até que a gente está trabalhando, já trabalhou e trabalha a todo momento, né? No nosso grupo das equipes de Nossa Senhora, que é a correção fraterna. Sabe, de falar, ô Vinícius, presta atenção no que você está fazendo, isso aí é pecado, isso aí não está certo, não. Vinícius, atenção, o que você está fazendo? Isso está errado. Mas e quando a pessoa não ouve? Quando a pessoa não ouve, é o que está na Bíblia. Ama uma outra pessoa que vai ter uma outra forma de falar e vai te ajudar a falar para aquela pessoa que está errado o que ela está falando. Mas lá na Bíblia diz, mas que se mesmo assim ela não te ouvir, né, sacode a poeira. Nessa parte do Evangelho, vai falar, se ela não ouvir, a gente vai entregar a misericórdia de Deus. Gente, uma vez, é uma besteira isso aqui, uma vez um padre estava pregando isso daí, e eu acho que ele confundiu as bolas. Ele falou assim,
Se a pessoa, você vai e fala, e a pessoa não ouviu, aí você chama alguém para falar junto. Se não ouviu, você chama a igreja, um padre, alguém para falar junto. E se mesmo se a pessoa não ouviu, você entrega ela a Satanás. Falei, padre, eu acho que não é bem isso não, eu acho que entrega a misericórdia de Deus, não a Satanás, né? Não é bem isso, né? Mas eu acho que o padre confundiu as bolas nesse evangelho aí. Mas a pessoa não ouviu, a gente chama mais alguém. A pessoa continua não ouvindo, vamos levar essa pessoa à igreja, né? Quer dizer, chamar alguém da igreja, um padre, um irmão, um missionário, para tentar falar com essa pessoa. Não ouviu, a gente vai confiar essa pessoa à misericórdia de Deus. Mas tá vendo? Isso daí, você fez a tua parte. Agora você vê que a pessoa está errando, que a pessoa está se afundando em pecado. Você está vendo e não fala nada, a pessoa está pecando e você também. Por pecado de omissão. Né? É por isso que existe na igreja um carisma, um dom chamado de discernimento. A gente não pode sair corrigindo todo mundo, assim, tá errado, tá errado. Não. A gente tem que pedir para Deus o discernimento do Espírito Santo para poder falar com a pessoa na caridade. Na caridade. A gente não pode chegar chamando a atenção da pessoa, humilhando a pessoa, né? Não, isso não é caridade. Isso é superioridade. Não, na caridade, no discernimento do Espírito Santo, nós vamos falar para a pessoa, olha, chama ela no canto, né? Sozinho e fala, olha, fulana, eu acho que não está muito certo isso que você está fazendo, não. Porque na Bíblia, Jesus vai falar dessa forma, na igreja é dessa forma. Então, cuidado. Olha, mas eu estou rezando por você. O que você precisar, pode contar comigo. Então, é no discernimento. Então, nós também temos culpa no pecado dos nossos irmãos. Se a gente está vendo e a gente não faz nada, você está deixando a pessoa ir para o inferno, né? E você vai junto com ela. Lembra? E quando a gente reza e pede para Deus, coloca nas mãos de Deus. Sim, ó. Você fala, a pessoa não ouve. Isso, eu já ia falar isso aí. Você pede para Deus. Você falou e a pessoa não te escutou. Aí você vai, às vezes, chamando alguém para tentar falar de uma forma diferente, ou mostra de forma diferente. Mesmo assim, a gente vai entregar ela para Deus. Que é isso daí, a gente vai rezar. Olha o exemplo de Santa Mônica, né? Que rezou para o seu filho Santo Agostinho 40 anos para ele se converter. E hoje ele é um doutor da igreja, um dos maiores, né? Santo Agostinho. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas vocês estão falando de Santo Agostinho, eu sou fã de Santo Agostinho, né? Nossa, Acabei de receber, estava na promoção na livraria Família Cristã, 2 livros de capa dura da Confissões de Santo Agostinho, super baratos. Confissões é lindo. Os 2 volumes capa dura, super barato. Muito bonito, né? A gente lê as Confissões, não é nem na teologia, a gente lê na filosofia, quando a gente estuda filosofia cristã. E de Santo Agostinho, o que eu, assim, claro, Confissões é lindíssimo, mas o mais bonito, que mais me chama a atenção é a Cidade de Deus. Nossa, Cidade de Deus, quando vocês tiverem oportunidade, leiam. Tanto Confissões quanto Cidade de Deus. Gente, então, é isso que eu estou falando para vocês. Se somos gratos à ciência, né? A medicina que cura o corpo, quanto mais devemos ser gratos a Deus e à igreja que cura a alma, né? Para nos perdoar os pecados. Agora, para encerrar a nossa aula, essa nossa parte, eu até mostrei para a Jana, é que eu consegui ele faz pouco tempo. Eu tinha a biblioteca do seminário, e a gente estudava muito para as aulas de teologia, mas aí eu acabei adquirindo ele. É que ele é meio carinho, e eu ganhei de presente, na verdade, né? E aí chama Denzinger, que é esse livro aqui, ó. Ele é meio grosso, assim, ó. Por quê? O que ele é? Ele é o compêndio dos símbolos e definições da igreja, de todos os concílios, de todas as cartas dos papas, desde do primeiro concílio de Nicéia até os documentos do Vaticano II. Então tem todos, ele chama Denzinger. Então tem todos
as definições, declarações de fé e moral da igreja. Então ele é muito extenso. Então eu uso bastante ele para ver alguma declaração, alguma coisa. Agora, para as nossas aulas, eu estou usando ele para essas coisas. Então eu marquei uma coisa aqui, ó, no Denzinger, que está no parágrafo 348. Deixa eu achar ele aqui. Que é um documento do Sínodo de Roma, do Papa Gelásio I. Deixa eu achar ele aqui. 348. Aqui, ó. Sínodo de Roma, 13 de maio de 495. Papa Gelásio I. Ele vai falar assim, ó. Para que todos os condenados, os pecadores, caso voltem a si e se retratem do erro, não duvidem que por meio da absolvição serão desligados todos os vínculos da condenação. Então, o Papa Gelásio I quer dizer o quê? Todos nós, pecadores, que reconhecemos os nossos erros, que quando a gente cai em si mesmo e reconhece que aquilo foi um pecado mortal, que a gente não duvide da absolvição, que a gente vá até o Padre, se confesse, não duvide da misericórdia de Deus, e aí será desligado, ó, essa é a parte que mais me chama a atenção, será desligado todos os vínculos de condenação. Sabe por que o Papa Gelásio fala isso? Para parar com essa mania de falar assim, ó, a gente cometeu um pecado. Beleza, é um pecado. Gente, um pecado é uma condenação. Pecador é um condenado. Quando a gente peca, a gente passa de salvos a condenados. Então, na absolvição, é desfeito este vínculo de condenação. Então, o que você está fazendo da tua vida que você não procura o sacramento da confissão? Sandra, Sérgio, Lu, Fábio e Jana, Vinícius, Vivian, Andy, Ju, Carol, Lucas, Isa, Marcos e Ju, Jane, Gui, Jéssica, o que nós estamos fazendo que nós não estamos procurando o sacramento da confissão? Se quando a gente peca, a gente passa de salvo a condenado. E quando a gente confessa, a gente passa de condenado a salvos. O que nós estamos fazendo na nossa vida, gente? Então, procuremos os sacramentos da confissão. Não brinquem com isso, não brinquem. Isso é muito sério. E olha, que isso que eu falei para vocês, com isso eu encerro o artigo 10º. Isso é o artigo 10º. Quando eu entrar em sacramento da penitência com vocês, é aí que eu vou chacoalhar o bambuzal mesmo. Eu acho que eu até peguei leve nessa aula. Quanto às definições, as declarações que nós estamos dando agora, né? Eu acho que até peguei um pouco leve com vocês. Mas quando eu entrar no sacramento da penitência, vocês vão sair da aula chorando. Vocês vão sair da aula chorando, né? Procurando o primeiro padre que vocês encontrar para se confessar. Mas assim, ó, claro, né? Como o Guilherme fala, eu faço terrorismo com vocês, né? Mas eu quero, da minha forma, eu não quero claro, eu causo um pouco às vezes de medo, né? Mas eu não quero causar o medo em vocês. Eu quero que vocês alcancem o céu. É isso que eu quero. Com as nossas aulas, não quero causar medo em ninguém, sabe? Eu quero que vocês tenham temor de Deus. Mas eu não quero causar medo, eu não quero fazer terrorismo com ninguém. Eu quero que vocês alcancem o céu. Eu quero que, se Deus quiser, vamos todos nos encontrar no céu. Então é isso que eu quero com as nossas aulas. Fábio, Jana? Só aproveitando, eu ouvi uma pregação do Frei Gilson, talvez não vou passar como ele passou, né?
falou assim, quando a gente pega, a gente ofende a Deus, né? Então, assim, quando a gente ofende, você perdoa, mas a ofensa ficou, né? Não tem como a gente reparar a ofensa. A pessoa perdoa, Cristo nos perdoa, né? Nós perdoamos as pessoas, né? Mas a ofensa ficou, né? E a mesma coisa quando a gente é com Deus, né? A gente peca, a gente ofende a Deus. A gente vai, se confessa, tem o perdão, tem a misericórdia. Mas assim, essa ofensa, ele diz assim, pelo que eu entendi, né? Talvez a gente tenha que, não que pagar, mas a gente tem que fazer penitência, fazer orações para poder reparar essa ofensa que a gente fez contra Deus, né? Foi mais ou menos isso que eu acho que foi isso que eu entendi, né? Então, assim, mesmo além da confissão, né, nós temos que procurar oração, penitência, jejum, abstinência, que são coisas que a igreja manda, né, pede para a gente fazer para reparar as nossas próprias culpas, né, para a gente tentar minimizar essa ofensa que a gente faz todos os dias contra Deus, né? Sim, perfeito. Não, mas é isso mesmo. É que assim, ó, se eu entrasse muito agora, a gente ia estender muito a aula. E eu vou deixar ele mais quando a gente entrar em sacramento da penitência. Aí a gente vai entender o que é matéria de pecado, o que tem que acontecer para a confissão, né? A questão da confissão válida, se foi perdoado, o ministro, como que funciona, o que precisa acontecer teologicamente para que aconteça a confissão, né? A gente vai entrar em tudo isso aí, mais detalhado, né? Cada aula a gente vai focar em um sacramento, até talvez 2 aulas para um sacramento só. Mas assim, ó, é isso mesmo, Fábio, que você falou, tá certinho. A gente vai reparar, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Não, como eu falei, não há pecado algum que ele não perdoe. Ele perdoa todos. Mas Deus não é um tirano. Ele não te obriga a nada. Ele estende a mão. E aí a gente também tem que estender a nossa. Deus faz a parte dele. No sacramento, a gente vai ver bastante no sacramento da penitência. Deus faz a parte dele. Só que a gente tem que fazer a nossa também. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso, é o que eu falo, eu peço todos os dias. Daí eu rezo por este nosso grupo de estudo, pelas equipes de Nossa Senhora na qual eu participo, pela minha família, pelos meus amigos. Eu peço sempre, né, que Deus nos dê a graça da perseverança, de a gente alcançar o céu. Por isso que às vezes eu sou um pouco duro nas palavras, né, nas nossas aulas, para que vocês também alcancem o céu, sabe? Para nos encontrarmos todos lá, todos no céu, né, um dia, e lembrarmos lá no céu, né, nossa, olha, lembra das nossas aulas, né? Então nós estamos aqui, Jana, olha São Tomás, né, vem dar a mão para ele. Já que você brigou um pouco com ele nas nossas aulas, vem dar a mão para Santo Tomás. Pede perdão da ignorância. E aí no céu nós saberemos tudo isso. Muito mais, né? O que a gente está comentando aqui é verdade, o que está falando. E nós vamos nos alegrar ainda quem não vai estar lá, porque a gente vai entender que foi feita a justiça de Deus. Né? Lembra quando a gente falou isso? Se porventura, até mesmo alguém que a gente ama muito, se a gente chegar no céu e não encontrar essa pessoa lá, nós ficaremos alegres. Nossa, que horror, Vinícius. Sim, porque a gente vai adorar a vontade de Deus e entender que aquilo foi justiça. Hoje, para nós, isso nossa, que horror, Vinícius, coisa esquisita, mas a gente vai entender a vontade de Deus. Jane? Você falou um negócio aí, eu lembrei que eu queria ter te perguntado na outra aula, acabei esquecendo, essa semana eu lembrei disso. Mas o que você entende, né, quando diz assim, as pessoas morrem, elas conseguem, depois que as pessoas morrem, aquilo que você entende, elas, como que eu vou te explicar? Elas conseguem ver a vida aqui? Por exemplo, eu morro, eu vou conseguir ficar vendo a vida dos meus filhos? Vou ficar me preocupando com isso? Quando a gente morre, quando a gente fala em céu,
a gente entra numa parte da teologia que vocês gostam muito, que chama de questões disputadas. Então, são questões que os teólogos debatem. A gente quer acreditar. Então, Que é assim, o melhor para a gente acreditar, né? mas assim, ó, no céu, não que nós não vamos nos preocupar, né? Porque no céu nós vamos entender a vontade de Deus e nós vamos conhecer tudo e todos em Deus. Todos serão para nós entes queridos, porque todos nós vamos conhecer em Deus. E olhando em Deus a verdade absoluta, nós conheceremos tudo, a história do mundo, né? Agora, não estou dizendo que nós iremos participar da sabedoria da predestinação. Isso é matéria disputadíssima. Mas nós vamos conhecer tudo em Deus. Então, a gente não terá preocupação com as pessoas, assim, ó, com as pessoas da terra, porque a gente vai estar adorando a vontade de Deus. E a gente vai conhecer que essas pessoas estarão em Deus, porque Deus já sabe quem está salvo e quem está condenado. E isso não fere o nosso livre-arbítrio, pelo amor de Deus. Lembra das nossas aulas. Deus já sabe se eu serei salvo ou se eu serei condenado. Por quê? Porque Deus interfere? Não, porque Deus não enxerga passado, presente e futuro igual nós. Ele vê isso tudo de uma vez só. Entendeu? Então, no céu, a gente também não vai ver passado, presente e futuro aqui na Terra. Não vai ver o presente. A gente vai estar fora do tempo, né? Na eternidade. É muito difícil essa parte de entender essa parte, porque ninguém sabe como vai ser, né? A gente consegue lançar, a teologia consegue lançar luzes de algumas coisas, mas a gente ainda tateia muito no escuro, né? Quando a gente entra nessas questões escatológicas, né? Céu, purgatório, inferno, as realidades futuras, a gente vai muito tateando ainda, né? Mas a gente tenta lançar luzes, né? A teologia tenta lançar luzes, mas nós também estaremos fora do tempo. Então não haveria preocupação com isto. Mas Deus já sabe. E, se Deus já sabe, peçamos então a graça a Deus da perseverança. De que na nossa hora Deus nos encontre no nosso lugar. No lugar que Ele quer para nós. Que nós temos que florescer onde Deus nos plantar. Então, que Deus passe e nos encontre no nosso lugar, puros e santos, né? Para irmos todos junto com Ele para casa. Aqui nós somos só passageiros, estamos só de passagem, somos peregrinos. E lembra que Deus faz esta experiência, viator et comprehensor, de viajante, de peregrino e de alguém que já compreende tudo. Nós estamos passando. Então, por isso, sigamos os passos de Cristo. Peçamos perdão dos nossos pecados. Procuramos os sacramentos que Jesus instituiu para a nossa salvação. Não é difícil, gente. Não é difícil. Não é. Jesus instituiu. Jesus não dá uma charada para nós. Só vai entrar no céu quem descobrir que 2 mais 2 é 4. Quem descobrir essa charada. Não. Ele já falou. Vai entrar no céu quem amar o próximo. Vai entrar no céu quem não tiver pecado. Então, por que a gente continua tendo os nossos pecados, guardando os nossos pecados numa caixinha? Se liberta desses pecados aí, gente. Vai atrás da confissão. Não fica guardando esses negócios, não. Vai atrás da confissão. Senhor, Padre, eu pequei. Me perdoe porque eu pequei. Aí o padre vai falar, quanto ele não confessa? Olha, faz 5 anos. Então desembucha. Fala os teus pecados, aponta, né, os teus pecados. Dá nome aos teus pecados. E se liberta disso daí.
para que Deus nos encontre puros e santos. Para todos os dias, no final da noite, ao dormir, nós rezarmos, né? Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Esta foi a nossa aula do artigo 10º. Eu encerro então o artigo 10º. Olha, falta só 2 artigos, hein? Para a gente acabar o nosso curso do credo, né?